de Deus abençoe tua vida em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um vídeo especial, um vídeo simples, mas poderoso para abençoar a minha vida e a sua vida em nome de Jesus Cristo. Quero meditar e compartilhar com você sobre essa mensagem para a glória de Deus, que eu quero falar sobre a parábola do semeador. É uma lição de vida que Jesus deu para mim e para você, para que você podemos extrair e tirar desse exemplo, dessa passagem, algo que possa abençoar a nossa vida, em nome de Jesus, pela glória de Deus. E eu creio que você que chegou aqui, você que é novo, seja bem-vindo, e você que já está aqui no canal também seja bem-vindo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe tua vida, em nome de Jesus. E no final desse vídeo, eu quero que você deixe o teu like, sua inscrição, e eu quero que você ative o sininho de notificação, você que ainda não se inscreveu e ainda não ativou o sininho, ative para a próxima mensagem Deus possa abençoar a tua vida e abençoar a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Deus tem algo poderoso para a glória de Deus, que é algo muito maravilhoso, e eu quero entrar nessa passagem, porque essa passagem vai extrair algo poderoso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então eu quero entrar agora na palavra de Deus. Vamos abrir na palavra de Deus aqui em Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao 9, eu vou ler, e depois eu vou ler a partir do 18 ao 23. Jesus fala sobre a parábola, e no finalzinho do capítulo, no versículo 18 ao 23, ele fala da interpretação da palavra, da parábola do semeador. Ele fala, no versículo 1 ao 9, ele fala sobre a parábola, e no versículo 18 ao 23, ele dá a interpretação da parábola do semeador. Ele explica a parábola do semeador. Então eu quero que você reflita, e vai ser um vídeo um pouquinho longo, mas vai ser um vídeo abençoado. O conteúdo vai ser abençoado para abençoar a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Então vamos ler a palavra de Deus. Eu vou começar aqui por Mateus, né, no capítulo, versículo 1 até o 9. Vamos ler. No mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grande multidão se reuniram a ele, de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo: E eis que um semeador saiu a semear, e quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Versículo 5. E alguns caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. Versículo 6 fala assim: E quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinha raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em uma terra e deram fruto, alguns 100 vezes, e outras 60 vezes, e a outra 30 vezes. Fala assim também, continuando, versículo 9. Ele fala: Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então Jesus, quando chegou ali na beira daquele mar, ele subiu sobre um barco e sentou naquele barco, e tinha uma grande multidão esperando uma mensagem dele, e ali ele falou sobre a palavra do semeador. Ele falou que saiu um agricultor, como eu posso dizer, um agricultor para plantar ali, e ele saiu andando ali e caiu algumas sementes na estrada, em alguns lugares, e ali ele está falando que umas caiu em situações em pedras, e outras caiu em terra boa, e outras caiu no meio de espinhos. Então, caiu cada semente em um lugar específico. E a terra, a melhor que tinha, caiu numa terra boa, então ela multiplicou ali. E ele diz aí: quem tem ouvido para ouvir, ouça. No versículo 18, vamos entender. Essa é a revelação que Jesus está dizendo a mim e você. Vamos entender essa parábola para a gente extrair o que tem de bom dentro dessa palavra, dentro dessa profundidade aí, que é a palavra de Deus. Aí ele fala mais, no versículo 18, a interpretação, ele diz assim: escutai-vos, portanto, a parábola do semeador. Ele diz assim: quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto do caminho. Então Jesus, primeira semente ele interpreta, a primeira semente ele fala.
que quando é a pessoa que ouve a palavra do reino de Deus e não compreende, então vem o perverso, afasta o que foi semeado no seu coração. Então, quem é o perverso? É o diabo. Ele vem, quando Deus planta no coração dele a semente, que é a palavra de Deus, o diabo vem, o perverso, afasta ele do coração dele, a semente que ele foi recebido no seu coração no caminho, então ele se desvia do caminho que Deus queria que ele seguisse, mas ele se desvia do caminho. Então, é a pessoa que quando ouve a palavra de Deus, o apóstolo Tiago, ele diz que não seja só ouvinte da palavra, mas seja praticante, porque senão você vai enganar a nós mesmos. O apóstolo Tiago, ele fala sobre isso, ele diz que se eu e você não praticar a palavra, a gente vai se enganar a si mesmo, vamos ser mentirosos. Então a pessoa que ouve a palavra, está no coração, o inimigo vem e coloca algo no coração dele, incentiva algo de trair Deus no pecado. E o que aconteceu? Aconteceu que teve um homem na Bíblia que aconteceu isso com ele. Recebeu a palavra, colocou no coração, andou com Jesus, mas no final o inimigo veio, afastou ele, o perverso colocou algo no coração dele de trair Jesus, e você sabe quem é. Esse homem se chama Judas Cariotes, ele tinha isso no coração. E a Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão e disse que um deles ia trair, a Bíblia diz que o Satanás entrou no coração de Judas e saiu para trair Jesus, para entregar ele aos soldados. Então, é essa maneira que o inimigo trabalha. Deus planta e ele vem para arrancar aquilo que Deus tem na sua vida, que é a salvação, que é a libertação, que é a cura, que é aquilo que você precisamos. Então, eu e você devemos entender o significado da palavra de Deus. E é isso que Deus está nos ensinando. Aí no versículo em diante, no versículo 20, ele fala assim, ó, mas o que recebeu a semente, quer dizer, a segunda semente, segunda que caiu no chão, mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Aí ele fala mais, mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo, pois quando vem tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente esmorece. Ele para, ele abandona. É a semente que caiu na pedra. Representa a palavra de Deus que caiu no coração da pessoa. Ele começa até a evoluir, desenvolver alguma coisa. Mas quando vem a perseguição, vem as provas, dificuldades, para aumentar a fé dele, ele desiste. Quer dizer, pessoas afastadas, pessoas que abandonam. Então, existe aqueles que recebe a palavra, vai para a igreja, busca a Deus, louva a Deus, mas com o tempo ele se afasta. Ele não se multiplica, ele não se desenvolve na presença de Deus, ele não tem um desenvolvimento. Aí, versículo 21, ele diz assim, mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo, pois quando vem tribulação, perseguição por causa da palavra, imediatamente esmorece. Ele morre ali, né? Versículo 22. E também o que recebeu a semente entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo o enganam. Da riqueza sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Quer dizer, o que cai no espinho, a semente que cai no espinho, representa aquela pessoa que recebe a palavra e começa a desenvolver, mas o engano e a riqueza afasta ele de Deus. A tentação da luxúria. Não é errado você ter as coisas, você ser rico, não. É errado é você servir a mamon, é você servir ao dinheiro, a riqueza desse mundo. Você não pode servir dois senhores, servir a Satanás e servir a Jesus, não. Você tem que escolher um para sempre. Tem pessoas que ficam lá e cá. Fica difícil. Aí é o que acontece, sufocam a vida dele, aí a riqueza dá proposta melhor para ele, ele abandona, começa a acreditar na fama, começa a acreditar na riqueza dele, que a confiança dele está na riqueza. Eu confio que eu tenho dinheiro, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, ninguém vai me conseguir derrubar. Ninguém vai conseguir me destruir. Então, essa semente é a pessoa que desenvolve, mas com o tempo a tentação ele se entrega. Então,
Teve um homem na Bíblia que teve essa situação, que foi o homem rico, chegou para Jesus e disse: Mestre, o que eu posso fazer para herdar o reino de Deus? Jesus disse: Se você conhece os mandamentos, conheço. Até do meu tamanho de pequenininho até a minha idade agora, eu conheço os mandamentos. Aí Jesus disse: Então vá lá, vendo tudo que você tem e me segue. Aí ele deu as costas e foi, porque ele era apegado à riqueza do mundo. Então ele conhecia a Bíblia, ele ia para a igreja, ouvia a palavra de Deus, ele olhava para Deus, mas não aceitava Deus, não queria, ele não trocava as coisas que ele tinha por Deus. Foi o que Jesus fez, jogou o desafio contra ele. Tem o que você tem e Deus que precisa e me siga. Agora ele não quis isso. Então esse tipo de homem é o que Jesus está falando aqui, em nome de Jesus. No versículo 23, ele fala assim: Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreenda, e também dá fruto. Um produz 100 vezes, e outro 60 vezes, e outro 30 vezes. É o que se converteu verdadeiramente a Jesus Cristo, é aquele que está convertido a Deus. Esse sim, esse vai para o reino de Deus. Que é eu e você se confiar e permanecer na salvação de Jesus Cristo. É essa semente que nasceu em nós e nós estamos preservando. Aconteceu várias coisas para nós sair, desviar do caminho de Deus, ir para a direita, para a esquerda, mas nós não deixamos, nós não largamos. O diabo, ele tenta, ele joga tudo, tempestade, joga tudo para tentar você se afastar com a perversidade, com a riqueza. O que ele puder usar para tirar você do caminho de Deus, ele tira. Então Deus, ele deu essa semente a nós, que foi seu Filho Jesus Cristo para mim e você. E hoje nós estamos multiplicando ele, falando da palavra dele. O que eu estou fazendo aqui é para te abençoar e me abençoar e nós seguir para o céu para a glória de Deus. Porque eu creio que essa mensagem de Deus, ele está nos ensinando algo. E eu creio que nós vamos preservar essa semente que Deus colocou no nosso coração, que é o seu Filho. Nós não vamos abrir mão por nada deste mundo. Nós não vamos fazer os erros que esses homens aí fizeram. Trocaram Deus pela riqueza, as coisas, as famas veio e ele não foi sufocado, abandonou, morreu, pereceu, sofreu. E o outro, que o primeiro que recebeu a semente, ouviu, mas quando veio aquela dificuldade, quando veio a luta, ele correu. É o que ele se afasta no coração. É o que recebeu a semente pelo caminho, mas tira do seu coração a palavra de Deus, pelo pecado. Então são um tipo de atitudes que pessoas hoje estão fazendo para tirar Jesus Cristo do seu coração. Então a parábola do semeador, a plantação representa a palavra e a terra representa o mundo, representa o reino de Satanás. Então Jesus ele coloca a vida dele ali no seu coração e a terra, que é o reino do mundo, atenta você se destruir. Então, nós temos que se desenvolver nesse mundo de escuridão, nesse mundo de trevas. Nós temos que permanecer na fé nesse mundo de escuridão, para que eu e você podemos alcançar a salvação para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, o que eu tenho para falar para você, em nome de Jesus Cristo, é essa mensagem, que a parábola do semeador é um exemplo para mim e você a não fazer os erros que esses homens receberam, fizeram em suas vidas, os erros e a atitude, e aceitaram que o diabo veio e colocou a tentação, colocou a luxúria, colocou o mundo. O diabo há anos que ele planta essa estratégia de incentivar as pessoas por meio do mundo, por meio da ganância, por meio do pecado, para a pessoa abandonar Deus. Ele chegou para Jesus lá no deserto e disse: eu te darei o mundo inteiro para você se prostrar aos meus pés. Jesus disse: está escrito, amar Deus sobre todas as coisas. Só ele, Satanás, você tem que adorar. Então é isso que você temos que adorar, somente Deus, e não abrir mão de nada. Então nós temos que continuar plantando e jogando semente para que a palavra de Deus não volta vazia, volta com resultado, para a gente salvar a alma, o mais possível a gente salvar a alma para o reino de Deus em nome de Jesus. Então o que eu tenho para dizer para você é isso, e que o Espírito de Deus abençoe tua vida em nome de Jesus, e se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa os seus comentários, para que o poder de Deus venha se manifestar em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. E levando essa palavra no coração, dentro dessa programação do YouTube, em nome de Jesus. Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo. E que permaneça na estrada, não saia, fique firme
e multiplique o que Deus tem no seu coração, que é o anúncio é o anúncio do Evangelho a todo mundo. E que Deus abençoe em nome de Jesus, para a glória de Deus.